Bom, turminha, vamos lá. Hoje nós vamos fazer matemática, tá bom? Hoje nós vamos começar o capítulo 4 de matemática, página 82 e 83, tá bom? Capítulo 4. Abram aí na página 82 e 83. Então vamos lá. Organizando o tempo. Olha que escultura legal. Não é só uma escultura. Esse objeto tem uma função muito importante. Então olha aí esse objeto amarelo. Você já viu um objeto como que é observado pelas pessoas? Então vocês já viram esse objeto aqui? Sabe que objeto é esse? Ah, é um relógio de sol. A gente às vezes vê isso em livros, né? A gente está vendo aqui, ó, no nosso livro, né? Alguns parques têm, nos museus, né? Então tem várias cidades no Brasil, vários locais no Brasil que tem esse monumento, né? Esse relógio de sol. 2. Esse objeto é um relógio de sol. Por que você acha que essa obra foi criada? Para que será que foi criado um relógio de sol, gente? Ah, claro, né, tia Miriam? Para ver as horas, né? Para saber a hora, né? Relógio sempre marca a hora, né? Então, um relógio de sol foi criado para a gente saber as horas. Lembra? A gente já falou sobre relógio de sol em história, né? No comecinho lá do capítulo de história, né? 3. Você acha que os números no objeto são importantes para seu funcionamento? Por quê? Por que tem número? Para indicar as horas, igual o nosso relógio que a gente tem, né? Esse relógio de sol também tem número para indicar as horas, né? Para a gente saber o horário. Então vamos lá. Página 84, turminha. Para início de conversa. Você tem um quadro de horário semanal? É um quadro que você marcar. Segunda eu vou fazer tal coisa, de manhã, de tarde eu vou fazer outra coisa e à noite outra coisa. Na terça, né, outras coisas. Então, um quadro de horário semanal seria para vocês se organizarem o que vocês têm para fazer durante a semana e no final de semana. Então, olha lá. Francisco usa um quadro de horários para organizar suas tarefas semanais. Geralmente é uma tabela com colunas, uma para cada dia da semana, divididas por linhas, que indicam as horas do dia. O objetivo dessa tabela é organizar as tarefas da semana. Então, observe o quadro de horários de Francisco. Então, olha só, gente, ele fez a tabela com os horários, né? Aqui na lateral, os horários, e aqui os dias da semana. Então, ele começa pelo domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? E os horários, cada horário que ele vai fazer. Ele começa 6, 8, 10, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde, 8 da noite, 10 horas da noite. Né? Então, ele organizou aí. De segunda a sexta, né, ele vai para a escola. Né? Das 6 até as 10 horas da manhã, ele vai para a escola. No domingo, ele não faz, né, nada nesse horário de manhã. E no sábado, às 8 e às 10, né, às 8 ele faz leitura. E às 10 é diversão. Então ele joga videogame, ele brinca. Aí meio-dia, todos os dias, meio-dia ele almoça. Então todos os dias é a refeição dele, meio-dia. Aí 2 horas, no domingo ele fica com a família, na segunda ele estuda, na terça ele vai para o escoteiro, na quarta ele estuda, na quinta ele vai para o escoteiro, na sexta ele estuda e no sábado ele fica com a família. Aí no domingo, 4 horas da tarde, né, ele não faz nada, ele tem um tempo livre. Na segunda, às 4, tem esporte. Na terça, às 4, não tem nada. Na quarta, tem esporte. Quinta e sexta, não tem nada. E no sábado, ele tem diversão. Ele tem um tempo para se divertir. Aí, 6 horas da tarde, de domingo até sexta-feira, de domingo até quinta-feira, é a refeição, né? E sexta e sábado é um tempinho livre. Aí, à noite, às 8 horas da noite, de domingo até quinta-feira, ele dorme, às 8 da noite. E na sexta e no sábado, às 8 da noite, é a refeição dele. Aí, às 10 horas da noite, de domingo até quinta-feira, não tem nada porque ele está dormindo, ele dorme às 8. Aí, na sexta e no sábado, ele dorme às 10. Então, esse é o quadro de horário dele, muito bem organizadinho, né, gente? Tudo que ele tem para fazer com o horário, tudo certinho. 1. Francisco tem horários específicos para estudar? Então, olha lá na tabela dele aí. Ele tem um horário específico para estudar? Tem, né? Olha lá, estudos.
vezes por semana ele estuda em casa? Então, ó, ele estuda segunda, quarta e sexta em casa. Então, quantas vezes ele estuda por semana? Vamos primeiro responder a primeira pergunta. Tá assim, Francisco tem horários específicos para estudar? Sim, né? Quantas vezes por semana ele estuda em casa? 3 vezes por semana. Fora o horário que ele vai para a escola, 3 vezes por semana ele estuda em casa, né? Segunda, quarta e sexta. Página 85. 2. Em quais dias da semana Francisco não vai à escola? Quais dias, gente? A gente também não vai para a escola, né? Sábado e domingo. Muito bem. Então, e a outra pergunta? O que ele faz nesses dias? Então, se a gente olhar no sábado e domingo que ele não vai para a escola, ele lê, ele se diverte, ele fica com a família, né? Então, a gente pode colocar aqui, ele lê, se diverte, né, que é diversão, e passa um tempo com a família. Muito bem. 3. Que outras atividades estão no quadro de Francisco? Então, outras atividades que a gente ainda não tenha falado. Vamos olhar lá. Né? A gente já falou da leitura, da diversão. A gente não colocou os esportes, né? O que mais? Os escoteiros. Escoteiro. O que mais? Que a gente não colocou ainda. Dormir, né? Dormir. A gente já colocou da diversão, já colocou da família, né? Da leitura, dormir, estudos, esporte, né? Refeição. Francisco faz bastante coisa, né, gente? O dia dele é super ocupado, né? Muito bem. 4. Você realiza no seu dia a dia atividades parecidas com a de Francisco? Quais? Gente, isso daí agora é a resposta de vocês, né? Vocês aí fazem alguma coisa igual a de Francisco, né? Atividades parecidas com a de Francisco, né? Então vocês vão escrever aí pra mim, ok? Raciocínio e ação. Agora vem uma coisa bem legal, ó. Monte o seu próprio quadro de horários. No encarte 8 do livro, então olha lá, na página 209, aqui, ó. Página 209, tá? Tem aqui, ó, esse quadro, tá? Um quadro com os dias da semana e com os horários. Então, olha lá. No encarte 8, né, na página 209, você vai encontrar um quadro de horários e alguns cartões. Então, depois desse quadro de horário, ó, tem alguns cartões, na 211 e na 213. Então, 211 e 213 alguns cartões, tá? Olha lá. Alguns cartões para organizar as suas atividades. Os cartões representam diferentes tarefas do dia a dia, mas alguns deles estão em branco, para você preencher caso tenha alguma atividade muito diferente. Esses cartões se encaixam nos espaços do quadro e podem ser organizados de acordo com o dia e o horário da semana. Recorte o material, faça no quadro as aberturas demarcadas e coloque seus cartões de acordo com suas atividades semanais. Gente, então vocês vão fazer isso, tá? Ele não é colado, tá vendo? Que aqui, ó, tem um pontilhado que é pra você abrir. Você encaixa esses cartõezinhos que vocês vão cortar. Então, vocês vão cortar esses cartõezinhos, né? Recortar o quadro e assim vocês encaixam. Tá vendo o pontilhado? Vocês vão cortar no pontilhado, você encaixa, não precisa colar. Aí vocês vão organizar de acordo com a rotina de vocês, né? O que tá em branco, vocês podem colocar o que vocês quiserem, o que vocês fazem diferente. Então, aqui, ó, tem estudo, tem refeição, tem a escola, tem a família, né, à noite. Aí vocês vão organizar de acordo com a rotina de vocês, tá bom? Combinado assim? Aí vocês organizam bem bonito, tira uma foto e manda pra tia Miriam, que a tia Miriam quer ver o quadro de vocês, ok?
usar um quadro de horário semanal para organizar tarefas e compromissos. Por que você acha que é importante organizar um quadro, né? Então, gente, tia Miriam, acho importante porque a gente consegue se organizar, a gente sabe tudo o que a gente tem para fazer durante a semana, né? Então, a gente pode fazer um quadro para a semana, a gente pode fazer um quadro para o mês, né? Quando eu vou dar aula para vocês, eu faço um planejamento, eu organizo a minha aula. Então, eu sei que no dia tal, né? Hoje, por exemplo, hoje dia 28 de maio, eu tenho que dar matemática e vocês vão fazer a atividade avaliativa de ciências, né? Então, eu me organizo, eu faço um cronograma das atividades que eu tenho que dar para vocês. Então, isso é importante para a gente saber o que a gente tem para fazer ou o que a gente já fez, né? Aí vocês vão colocar o que vocês acham, qual que é a vantagem de usar um quadro semanal para organizar tarefas e compromissos, ok? Saiba mais. Dias úteis. Você deve ter reparado que alguns estabelecimentos comerciais têm placas com informações parecidas com essas. Então, olha lá. Horário de funcionamento. Dias úteis, das 8 às 18. Finais de semana, das 8 ao meio-dia. Antigamente, eram muito poucas as pessoas que trabalhavam aos finais de semana. Por isso, dizem que a maioria das pessoas trabalhavam de segunda a sexta-feira, receberam o nome de úteis. Hoje em dia, muitas pessoas trabalham aos sábados e domingos também, mas os nomes foram mantidos desde aquela época. Então, há muito tempo atrás, a maioria das pessoas só trabalhavam de segunda a sexta. Sábado e domingo era para descansar e ficar com a família. Então, esses dias de segunda a sexta é chamado de dia úteis, né? O dia que as pessoas trabalham. E sábado e domingo é o final de semana, é folga, né? Então, por isso que de segunda a sexta é chamado de dia útil, né? Útil, as pessoas trabalhavam, utilizavam o dia para trabalhar, ok? Continuamos no próximo vídeo.